Olá, tudo bem? Esse daqui é um curso gratuito no YouTube. Para você que quer aprender Java, o curso ele vai se iniciar desde o básico até o avançado, digamos assim. Eu acho que até estrutura de dados, enfim. Essa primeira aula aqui nós vamos aprender o conceito de algoritmo. Agora já falando mais sobre mim, meu nome é Davi. Eu faço curso de Ciência da Computação na Universidade de Fortaleza. E a ideia desse curso aqui vai ser algo mais simples, mais caseiro, enfim, nada muito profissional, mas eu também vou me esforçar aqui, certo? Para passar o conteúdo, né, aquilo que eu aprendi. Então, nessa aula de algoritmo, nós vamos pesquisar, primeiramente, algoritmo. Vamos ver aqui o que é que o Wikipedia traz aqui para nós, certo? Em matemática e ciência da computação, um algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema. Segundo Das Gupta Não, chega. Aqui já tá bom já, certo? Ele está dizendo que é uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para um problema, um determinado tipo de problema. Enfim, eu não gosto tanto dessa definição que ele deu, que são ações executáveis, certo? Porque o algoritmo em si, ele é uma ideia. Ele é uma ideia, não tem como executar uma ideia, tá? Claro, mas o programa de computador que nós vamos aprender a fazer, o programa de computador que nós vamos fazer, ele, no caso, ele sim é executável, mas o algoritmo não. O algoritmo ele está assim no mundo das ideias, ele não pode ser executável. Mas o que é? O algoritmo ele é uma sequência de passos que tem como objetivo fazer alguma coisa, resolver um problema, uma necessidade que o ser humano tem. Então, o maior exemplo que eu gosto de citar aqui é da receita de bolo. Tá aqui. Pronto, bolo simples. Ali vai dizer os ingredientes e o modo de preparo. 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 4 colheres. Pronto, tá bom. Ele vai dizer aqui os ingredientes de que eu preciso, do que eu preciso fazer o bolo e o passo a passo. Aí, enfim, os ingredientes eles também fazem parte do algoritmo, tá? Mas a parte principal é aqui, o modo de preparo. Primeiro, bata as claras em neve e reserve. Eu não sei o que é em neve, mas enfim. Misture as gemas, a margarina e o açúcar até obter uma massa homogênea. Acrescente o leite e a farinha de trigo aos poucos, sem parar de bater. Por último, adicione as claras em neve e o fermento. Despeje a massa em uma forma grande de furo central untada e enfarinhada. Asse o forno médio 180 graus, pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos. Ou ao furar o bolo com um garfo, este saia limpo. Enfim, tá aqui. Esse é o algoritmo para poder fazer um bolo, certo? Ele vai dizendo o passo a passo e você vai realizando. O algoritmo ele é esse. O algoritmo ele é algo que está em tudo que o ser humano está, porque o ser humano ele tem necessidades, ele tem problemas, ele precisa de soluções. Ele precisa de soluções. Então é aí que os algoritmos estão. Eles não estão só presos a códigos, digamos assim, de computador. O algoritmo ele está em todos os lugares. Então, no caso aqui, a necessidade da pessoa, o problema da pessoa é a fome. Ela quer comer um bolo. Nossa, hoje eu tô com muita vontade de comer um bolo nesse café aqui da tarde. Enfim. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o algoritmo do bolo e ele vai pegar os ingredientes, vai fazer o passo a passo e resolver o problema dele, a necessidade dele. Uma imagem que eu gostei aqui, é quando eu botei algoritmo, é sobre uma troca de lâmpada. Ó, vai botar aqui. Só um segundo.
Vou colocar a imagem aqui mesmo. Pronto. Primeiro, começando aqui do topo, certo? A lâmpada não funciona. Beleza. Próximo passo. A lâmpada estava plugada? Não. Se não, plugar a lâmpada. Aí, se ela estava plugada, aí o bulbo queimou. Se sim, trocar o bulbo, tem um R aqui escondido. E se não, você não queimou, comprar uma nova lâmpada, certo? Então o problema é na lâmpada. Enfim, esse é o algoritmo da troca de lâmpada. Você tem vários algoritmos no mundo real que você consegue aí imaginar. Por exemplo, sei lá, o computador não liga, aí você vê, tá conectado na tomada, ou tá sem bateria, no caso do notebook, né? Mas enfim, a energia caiu. Você tem diversas possibilidades aí para você resolver o seu problema. Então, tanto que algoritmos eles podem, tipo, você consegue resolver um problema de diversas maneiras. Você tem diversos algoritmos para resolver um certo problema. Agora, trazendo para o lado da computação, tudo isso aqui que eu estou fazendo, existem algoritmos escondidos. Então, quando eu clico aqui nessa guia, receita de bolo, aí ele troca a tela para mim. Quando eu clico uma nova guia, ele carrega isso aqui para mim. E aí eu dei essa caixinha de texto que eu posso escrever. E quando eu digitar Enter, ele vai pesquisar para mim. Tudo isso aqui são algoritmos que estão feitos em linguagem de computador. No caso, são tem linguagem de programação. Eu já explicar o que é linguagem de programação, mas enfim. Tudo aqui tem um algoritmo envolvido. Então, o computador em si, ele não é inteligente. Para eu clicar aqui na pasta e ele abrir para mim, ele não é inteligente como ser humano, tá? No caso, foram seres humanos que escreveram códigos ou algoritmos em linguagem de programação para poder fazer justamente isso. Então, quando o mouse, sei lá, quando for clicado 2 vezes aqui, eu abro essa tela e mostro essas pastas que estão guardadas aqui. Tem algoritmos em linguagem de programação que tá escrito isso aqui dentro do computador, tá escrito isso, que ele tem que fazer isso. Então ele não é inteligente. O computador, ele obedece ordens, tá? Eu gosto de imaginar programas, códigos, enfim, como ordens. Então tudo aqui que nós fazemos no nosso computador são ordens que estão escritas, que foram escritas por seres humanos, certo? Em linguagem de programação. Vamos botar aqui linguagem de programação. Linguagens de programação. Vou botar. Pronto, tudo isso aqui que você vê, esses códigos assim, doidão. Isso aqui é muito difícil e tal, não sei o que. É porque a gente ainda não aprendeu como é que a gente lê como é que a gente lê o algoritmo, tá? Aqui é um algoritmo, ele faz alguma coisa aqui que eu não sei, mas pra gente saber a gente teria que estudar ele. Mas enfim, isso aqui são algoritmos, programas de computador, né, que são feitos em uma linguagem de programação. No caso, no curso nós vamos aprender aqui o Java, que tem algumas delas, existem muitas e muitas delas. Mas qual é a diferença dela, Davi? Olha, a diferença é que cada uma tem um objetivo principal. Certo? HTML não é linguagem de programação, tá? É isso que eu lembrei agora. Enfim, JavaScript é. Aqui, Kotlin, C++, C Sharp, Swift. Swift é para linguagem para Apple, no caso de sistemas Apple, macOS, a fazer aplicativos, programas para Apple, no caso. Python, o MySQL é um SGBD, um sistema de gerenciador de banco de dados. E enfim, outras linguagens aqui, Perl, Assembly, R, Lua, Java. Enfim, todas elas têm, digamos assim, elas têm várias funcionalidades que ajudam a resolver problemas. Então, eu gosto de imaginar as linguagens de programação como se fossem idiomas. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o objeto casa, certo? Em português, como é que se diz?
como é que você chama casa, certo? Agora, se fosse em inglês, seria house. Sei lá, em russo, eu não sei, mas tem uma palavra em japonês, em norueguês, enfim, todos esses idiomas eles conseguem representar aquele objeto com um escrito, uma frase que, no caso, são escritas de forma diferente, mas têm o mesmo significado. Então você vai ver que nas linguagens de programação você consegue fazer certas coisas que você só muda como você escreve, mas o que ele faz é o mesmo, tá? Ele é o mesmo. Então, tipo, sei lá, eu quero ordenar uma série de números. Em Java, eu tenho uma maneira de ordenar, algumas maneiras. Em Python também tem outras maneiras que eu consigo. Agora, como eu escrevo, como eu declaro, é diferente, mas o que eles fazem é o mesmo. Então, quando você aprende uma linguagem de programação, você consegue aprender todas as outras. Se eu aprender, a minha primeira foi JavaScript. Mas depois que eu aprendi JavaScript, pronto. Eu já passei para o Java e o Python eu também conseguia, porque todas elas são similares demais. No caso, você só vai aprender como é que se escreve isso, como é que se escreve aquilo, enfim, tudo isso a gente vai ver aqui ao redor do curso, como é que funciona melhor tudo isso que eu estou falando. Mas, enfim, programas de computadores, eles são assim, eles têm linguagem de programação, eles têm algoritmos implementados, o algoritmo ele não é executável, ele é uma ideia, e enfim, tudo que nós fazemos programando é dar ordens para o computador obedecer. São as quatro letrinhas OBDC. Mas, enfim, é isso. Na próxima aula eu acho que a gente vai ver variáveis. Já vai entrar no assunto de Java, certo? Eu já espero que você tenha instalado, certo? Então você bota aqui JDK, certo? Eu não vou ensinar como é que instala. Eu recomendo que você olhe em outro canal, em outro vídeo, como é que faz para instalar. E, enfim, tá aqui. Ó, por exemplo, Java SE Development Kit. Aí você faz o download. Aí você vai, pode falar Java também, Java SE. Enfim, a mesma coisa. Enfim, na próxima aula eu já espero que você tenha instalado já, para a gente poder começar a programar, tá ok? Então é isso, obrigado e valeu!